Mistérios do Egito Antigo. O que ainda está escondido? Por mais de 5.000 anos, o Egito Antigo fascina e intriga. Monumentos gigantescos que desafiam o tempo, templos dedicados a deuses esquecidos e segredos que repousam nas areias do deserto. Mas, e se o maior legado do Egito não for o que foi descoberto, mas o que ainda permanece escondido? Hoje, exploraremos os mistérios do Egito Antigo que ainda aguardam respostas. A Grande Pirâmide de Gizé. Uma maravilha da engenharia antiga, erguida com a força de milhares de mãos, um monumento à ambição humana. Em 2017, uma equipe internacional de cientistas, usando homografia de muons, fez uma descoberta surpreendente. Uma enorme cavidade, nunca antes detectada, localizada acima da Grande Galeria. Essa câmara, com cerca de 30 metros de comprimento, permanece um enigma. Seria uma câmara funerária secreta, um depósito de artefatos antigos, ou algo que desafia nossa compreensão atual da história? A homografia de muons utiliza partículas subatômicas chamadas muons, que penetram rochas e outros materiais sólidos, revelando câmaras ocultas. A descoberta reacendeu a chama da aventura e da exploração, lembrando-nos de que o passado ainda guarda muitos segredos, esperando para serem revelados. Cleópatra, a última faraó do Egito, é uma figura envolta em mistério e lenda. Sua vida e reinado têm fascinado historiadores e entusiastas por séculos. Sua inteligência, beleza e astúcia política a tornaram uma das figuras mais fascinantes da história antiga. Cleópatra não era apenas uma rainha, mas uma estrategista habilidosa e uma diplomata astuta. Após a derrota para Otávio, Cleópatra tirou a própria vida, preferindo a morte à humilhação da captura. Sua morte marcou o fim de uma era e o início do domínio romano no Egito. Mas onde descansa o corpo da lendária rainha? A localização de seu túmulo tem sido um enigma que intriga arqueólogos e historiadores há séculos. A localização exata da tumba de Cleópatra permanece um dos maiores mistérios arqueológicos do mundo. Diversas teorias foram propostas, mas nenhuma foi confirmada até agora. Alguns historiadores acreditam que a tumba de Cleópatra está localizada nas profundezas do mar Mediterrâneo, perto da antiga cidade de Alexandria. As ruínas submersas de Alexandria têm sido um foco de exploração intensa. Outros pesquisadores acreditam que a tumba de Cleópatra pode estar localizada em Tapossiris Magna, um antigo templo dedicado à deusa Ísis. Este local tem revelado muitos segredos do passado. Escavações recentes revelaram túneis subterrâneos, câmaras funerárias e artefatos que sugerem uma conexão com Cleópatra. Cada descoberta traz novas pistas e aumenta a esperança de encontrar o túmulo perdido. Moedas com sua imagem e estátuas que se acredita representá-la foram encontradas no local, alimentando a esperança de que a tumba da rainha esteja próxima. Esses artefatos são peças-chave no quebra-cabeça arqueológico. A busca pela tumba de Cleópatra é uma corrida contra o tempo, mas a promessa de desvendar um dos maiores mistérios da história continua a motivar arqueólogos e exploradores. Cada nova descoberta é um passo mais perto de resolver este enigma milenar. Imaginem uma estrutura tão colossal, tão complexa, tão impressionante, que ofuscaria até mesmo as pirâmides. Uma obra de engenharia e arquitetura que desafia a compreensão moderna e que, segundo relatos, era um verdadeiro labirinto de maravilhas. Essa estrutura não é uma lenda, mas um mistério real, conhecido como o Labirinto de Hawara. Localizado próximo ao oásis de Fayum, este labirinto foi uma das maiores maravilhas do Egito Antigo. Descrito pelo historiador grego Heródoto como uma obra que ultrapassa em muito as pirâmides, o labirinto era um complexo subterrâneo colossal. Heródoto, que visitou o Egito no século V a.C., ficou maravilhado com a grandiosidade e a complexidade do labirinto. Segundo relatos antigos, o labirinto continha milhares de salas, conectadas por uma rede de corredores e passagens tão intrincados que era impossível navegar sem um guia experiente.
Cada sala tinha um propósito específico, desde câmaras funerárias até salas de culto. Dizia-se que o labirinto abrigava os segredos religiosos e políticos do Egito Antigo. Artefatos sagrados, documentos importantes e símbolos de poder estavam escondidos em suas profundezas. Mas o labirinto de Hawara desapareceu com o tempo, engolido pelas areias do deserto, sua localização exata perdida para a história. As tentativas de encontrá-lo têm sido infrutíferas, deixando apenas vestígios e lendas. Alguns estudiosos acreditam que o labirinto era uma criação lendária, um mito perpetuado por escritores antigos. Eles argumentam que a falta de evidências concretas sugere que o labirinto pode nunca ter existido. Outros acreditam que o labirinto realmente existiu, e que suas ruínas ainda podem estar esperando para serem descobertas. Escavações e pesquisas continuam na esperança de encontrar este tesouro perdido. A descoberta do labirinto de Hawara seria um achado arqueológico sem precedentes, um vislumbre sem paralelo da glória e da sabedoria do Egito Antigo. Seria uma janela para um passado distante, revelando segredos que poderiam mudar nossa compreensão da história. A escrita. Uma das maiores invenções da humanidade, que transformou a maneira como comunicamos e preservamos nosso conhecimento. Desde os primeiros símbolos gravados em pedra, até os complexos sistemas de escrita desenvolvidos por civilizações antigas, a escrita tem sido uma ferramenta essencial para o progresso humano. No Antigo Egito, a escrita era considerada um dom dos deuses, e os escribas, mestres da palavra escrita, eram reverenciados por seus conhecimentos. Eles desempenhavam um papel crucial na administração, na religião e na preservação da cultura. Hoje, os hieróglifos que adornam as paredes de templos e tumbas fornecem vislumbres fascinantes da vida, crenças e conhecimentos do Antigo Egito. Cada símbolo esculpido conta uma história, revelando detalhes sobre rituais, mitos e a vida cotidiana. Mas esses registros são apenas fragmentos de um vasto arquivo de conhecimento, a maioria dos quais permanece perdida. Muitos textos foram destruídos pelo tempo, enquanto outros ainda aguardam ser descobertos. Textos antigos mencionam bibliotecas subterrâneas, vastos repositórios de conhecimento contendo pergaminhos e papiros que documentam a história, a ciência, a filosofia e a religião do Egito Antigo. Essas bibliotecas eram verdadeiros tesouros de sabedoria. A descoberta de uma dessas bibliotecas seria um achado monumental, capaz de mudar nossa compreensão da história e da cultura egípcia. Em 2013, uma equipe de arqueólogos fez uma descoberta notável em Wadi el-Jarf, um antigo porto no Mar Vermelho. Eles encontraram um tesouro de informações que lançou nova luz sobre a civilização egípcia. Centenas de fragmentos de papiro, datando do reinado do faraó Quéops, foram encontrados, fornecendo informações valiosas sobre a logística da construção da pirâmide. Esses fragmentos são peças-chave para entender a organização e os recursos necessários para tais empreendimentos monumentais. Esses papiros, conhecidos como os papiros de Wadi el-Jarf, são os documentos escritos mais antigos já encontrados no Egito. Eles oferecem uma janela única para o passado, permitindo-nos vislumbrar a vida e as práticas de uma era há muito desaparecida. A busca pelos manuscritos perdidos do Egito Antigo é uma caça ao tesouro intelectual, uma busca pelo conhecimento perdido que pode revolucionar nossa compreensão do passado. Cada descoberta nos aproxima mais de desvendar os mistérios de uma das civilizações mais fascinantes da história. A Maldição dos Faraós. Uma lenda que ecoa através dos séculos, sussurrada em túmulos escuros e desertos assolados pelo vento. A crença de que aqueles que ousam perturbar o descanso eterno dos faraós sofrerão a ira dos deuses. A maldição dos faraós geralmente é associada à descoberta da tumba de Tutankhamon em 1922 por Howard Carter. Após a abertura da tumba, vários membros da equipe de Carter morreram em circunstâncias misteriosas, alimentando a especulação de que uma maldição antiga havia sido desencadeada.
Embora muitos atribuam essas mortes a coincidências ou causas naturais, a lenda da maldição persiste. A ciência moderna oferece explicações racionais para as mortes associadas à tumba de Tutankhamon, como infecções bacterianas e reações alérgicas a substâncias presentes na tumba. A maldição dos faraós pode ser apenas uma lenda, mas serve como um lembrete de que devemos tratar o passado com respeito e cuidado. O Egito Antigo é uma terra de mistérios que desafiam a compreensão moderna. Desde câmaras ocultas até textos perdidos, cada descoberta nos aproxima de uma civilização extraordinária, mas também revela o quanto ainda não sabemos. As areias do tempo podem ter encoberto muitos dos seus segredos, mas a busca por respostas continua. Arqueólogos, historiadores e cientistas continuam a explorar, escavar e analisar, buscando desvendar os enigmas que o Egito Antigo nos deixou. Novas tecnologias e descobertas podem, em breve, lançar luz sobre os mistérios que discutimos hoje.